Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Bad Recast. Eu sou o Clebinho. E eu sou Wesley e está começando a sua boa recção de podcast. Bom, e hoje a gente vai falar sobre programação mobile, que é um universo aí muito grande, existem vários caminhos e linguagens aí para você conseguir chegar, né, ao aplicativo final. Existem os desenvolvimentos nativos aí que você desenvolve os aplicativos exclusivos, né, para Android ou exclusivo também para iOS. Também existem os desenvolvimentos conhecidos aí como multiplataforma, né, onde uma única programação, um único código, você consegue fazer essa distribuição tanto para o Android quanto para iOS e tudo isso com um único código. Mas todas essas opções aí têm tanto seu lado positivo quanto seu lado negativo, né? Falando assim, a multiplataforma talvez seria a melhor opção. Depende do caso, né? Como o nativo também poderia ser a melhor opção. Acho que depende também, né? E a gente vai conversar um pouquinho de cada coisa sobre isso, mas a gente vai ter um foco um pouco maior no nativo Android, né? E hoje o nosso convidado, a gente chamou o Felipe Neves, né? Ele que vai trazer a sua experiência com mobile, aplicativos, né? Como é que foi essa caminhada? Para você que quer aí acompanhar o mundo do nativo, tem curiosidade ou às vezes tem interesse, né, de iniciar esse desenvolvimento, né, mobile e tal. A gente tá aí com o Felipe Neves, que é um cara excepcional na área, vai te agregar bastante conhecimento. Então acompanha aí a gente até o final. Bom, hoje o papo vai ser bem legal, hein? Mas antes de começar, eu tenho dois recadinhos bem rapidinhos para passar por você aqui. Bom, a gente está começando agora, a gente está buscando uma melhoria de qualidade nos nossos equipamentos. Então, se você puder colaborar com a gente está com um site de vaquinha, que é o Abacaxi, onde você vai poder contribuir mensalmente ou uma única vez. E o nosso segundo recadinho é que você também pode contribuir com a gente acessando nossas redes sociais, compartilhando esse podcast com quem você conhece que tem interesse em desenvolvimento nativo. Você pode dar um like lá no nosso Instagram, que vai ajudar bastante a gente. Então, sem mais enrolação, bora pro papo. Bem-vindo, Felipe Neves. Para começar, queria te agradecer por topar gravar com a gente aí. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. Agradecer você que topou dividir a sua experiência com o pessoal que está começando. Então, para a gente começar aí, conta um pouquinho de você para a gente. Primeiramente, quero agradecer o convite e dizer que é uma honra participar desse podcast. Bom, eu tenho 23 anos, eu sou formado em Ciência da Computação e atualmente estou fazendo uma pós-graduação, um MBA em Data Science e Analytics. Eu trabalho como desenvolvedor mobile já há alguns anos e a empresa que eu trabalho possui diversos projetos desenvolvidos nas áreas de agronegócio, saúde e construção civil. Rapaz, depois de uma invertida dessa aí, sensacional. Obrigado aí por você estar participando com a gente. Queria saber um pouquinho do seu início aí, tipo, você começou a trabalhar com mobile. Eu trabalhava em uma firma de suporte técnico e manutenção de hardwares, e desde o primeiro momento que eu comecei a programar, eu já tinha em mente que eu queria ser desenvolvedor. Aí um amigo da minha sala me indicou na empresa que ele estava como estagiário, que inclusive um dos sócios tinha sido meu professor e era coordenador de alguns cursos da faculdade. Então eu entrei nessa empresa e logo em seguida eu fui efetivado e estou lá até hoje. Lá a gente trabalha com desenvolvimento de sites e aplicativos, e eu sou desenvolvedor mobile. Ah, legal. Então, Felipe, você trabalha ali com desenvolvimento nativo Android, né, usando ali o Android Studio. Então a gente imagina ali que você é um cara que manja de Java, de Kotlin. Pensando em quem está começando agora na área, para o cara trabalhar com um aplicativo nativo, ele tem que saber isso, Java, Kotlin, qual que é o caminho para esse cara? Boa pergunta. Então, se você estiver iniciando, eu recomendo o Kotlin, que atualmente está mais popular no mercado. Mas assim, é bom deixar claro que existem muitos aplicativos ainda em Java. Então, é interessante você saber as duas linguagens. Mas para desenvolvimento, inicialmente, você precisa saber a lógica de programação. Acho que isso é para qualquer linguagem, né? Então, assim, não pule essa etapa, por favor. Se você não manja de lógica de programação, foque nisso primeiro. Depois, SQLite, né, que é o banco de dados utilizado nos dispositivos móveis. Saber XML, que é utilizado para a criação das telas, né? E o XML, ele é utilizado tanto para o Java quanto o Kotlin, então você não vai conseguir fugir disso. É recomendável você saber XML. E também tem algumas bibliotecas famosas que eu recomendo, assim, quando você for iniciar um projeto, ou se você já tem um projeto em desenvolvimento, que é a Room, o Retrofit, o Dagger, Volley
JSON, que é com G mesmo, Picasso, Google Maps. Recomendo sempre utilizar os componentes do Material Design da Google. Bom, legal, várias dicas aí para quem está começando, umas bibliotecas, alguns caminhos aí também. O pessoal vai se deparar aí no dia a dia, né? E olhando para trás, quando você começou ali, né? Qual que foi as suas dificuldades no desenvolvimento do nativo Android que você utiliza? As bibliotecas, o XML, ou as regras de negócio, o Android Studio, enfim, qual dessas misturas todas aí que você teve um pouco mais de dificuldade para começar, né? O que você fez para enfrentar esses obstáculos aí que você teve durante o decorrer da sua trajetória? Então, no começo, eu acho que eu senti algumas dificuldades e eu até digo agora, né, com a experiência que eu já tenho, que é comum. Então, assim, se você tá ouvindo isso, se você tá no início sentindo essas dificuldades, é comum para a maioria das pessoas, então pode ter certeza que você vai passar disso, como todas as pessoas que passaram. Tive, assim, pouca dificuldade na parte do Java, mas também o entendimento da regra de negócio, né, do projeto ali que você está trabalhando é um pouco complexo também para uma pessoa que está iniciando. Então, eu acredito que talvez entre a programação, entre a IDE, né, que você citou, o Android Studio, eu acredito que a regra de negócio tenha sido um pouco difícil, mas é costume também, sabe? Então, acredito que sempre que você vê uma regra de negócio complexa, que você pensa, isso aqui é muito difícil. Então, cara, começa a ler com calma que você vai conseguir entender todo o processo e você vai conseguir dar manutenção, criar o projeto sem problemas nenhum. Ô louco, Felipe, no meu comecinho aí que eu tava fazendo alguns projetinhos, eu tive bastante dificuldade aí para entender o XML. O mais difícil do XML é você conseguir fazer um layout bonito, né? Porque você conseguir fazer ele padrãozinho é legal, né? Mas agora você utilizar aí o Material UI e tal, te quebra um pouco a cabeça, né? Eu tive um pouco de dificuldade nessa parte. Então, sobre o XML, realmente, ele é um pouco complexo. Eu acho que não dá pra descartar também nas dificuldades iniciais. Mas o que você falou aí que é um pouco difícil, todo o lance de você estruturar uma tela, né, deixar os componentes alinhados um com o outro. Claro, eu acho que com o passar dos tempos, você vai cada vez mais melhorando em relação a isso. Mas entre o Java, né, ali a parte, por exemplo, os adapters ali da lista, foi muito mais difícil do que a parte XML. Mas com certeza, a parte XML não é algo simples, não. Foquem também nessa parte, que é uma parte muito importante, né, do desenvolvimento mobile nativo na parte de Android, o desenvolvimento das telas, né, do layout em si. Front-end, vamos dizer assim. E a gente olhando pro mercado de mobile aqui, né, principalmente a gente que mora no interior de São Paulo, a gente vê que ele vem crescendo bastante. A gente passou a olhar alguns anos atrás, não tinha tantas vagas, hoje já tem mais vagas do que a gente viu há alguns anos. Aí você vê que é um mercado que vem crescendo e tal. Como que você vê o mercado de mobile hoje? Para quem está entrando na área hoje, seria uma boa começar com apps nativos? Com certeza, pelo menos na área de Android, tem um mercado imenso e é um mercado assim que vai durar uns bons anos. Claro que hoje em dia tem vou dizer assim, uma moda, né, que são os aplicativos multiplataforma. Todo mundo quer ir para esse mercado, mas pode deixar de lado um mercado nativo que tem assim muitos projetos em produção e também uma das coisas que é vantajosa no nativo é que, por exemplo, muitos clientes um relato de alguns clientes nossos, é muito mais vantajoso para o cliente comprar um dispositivo Android que é muito mais em conta relacionado a um iPhone, por exemplo. Claro que eu não estou falando de dispositivos Android top de linha. Tô falando em um dispositivo de 700 a R$ 1.000 que você consegue fazer tudo, sabe? Então, tem muito disso. Por exemplo, nós temos um aplicativo que é de controle de praga. O cara literalmente vai em campo para ver se as plantações possuem alguma praga. Enfim, ele faz o apontamento disso para ter um controle. É vantajoso para o dono da usina, por exemplo, dar um iPhone, que é um custo muito mais elevado e que vai ter uma exposição ao sol muito grande, às vezes vai cair, sabe? Então tem que ter esse pensamento que assim, não tá morto o nativo e tá longe de estar morto, sabe? Então não foquem muito nessa nova moda. Claro, eu não tô falando que o desenvolvimento multiplataforma é ruim. Não, você tem que se planejar baseado no seu cliente ou, no caso, no emprego que você deseja. Você está ouvindo o Badcast. Bom, então, puxando aí do que você comentou, né? Eu cheguei a estudar uma época aí, um pouco de desenvolvimento mobile também. Na época eu fiquei em dúvida entre multiplataforma, né? Ali usando o React Native, porque eu já tinha ali um pouco de experiência com o React, né? Então achei que às vezes poderia ser um pouco mais fácil.
ou nativo, né? E aí eu acabei pesquisando ali tanto qual tecnologia que pagava melhor, quanto as empresas que também utilizavam cada tecnologia. Esse foi um ponto que eu cheguei a pesquisar para ver para qual caminho eu iria, né? E eu acabei optando ali pelo nativo, né? Com Kotlin e Java, porque eram empresas big players, né? E eles utilizavam o nativo. Foi uma decisão que eu pessoalmente preferi, mas puxando agora para o seu ponto de vista, qual que seria ali o mundo ideal para um nativo ou uma multiplataforma, né? Porque são projetos diferentes que atendem dores diferentes e têm pontos positivos, né, e pontos negativos tanto para um quanto para outro. Que legal que você chegou a dar uma estudada na parte nativa. É bastante interessante. Eu espero que você tenha gostado. Em relação à decisão entre a escolha do desenvolvimento nativo ou multiplataforma na criação de um aplicativo, acho que vai muito da estratégia de mercado. Então, assim, se o seu objetivo é criar um aplicativo que de fato vai rodar tanto no Android quanto no iOS, eu acredito que a maneira mais simples é optar por uma linguagem multiplataforma. Claro, é bom deixar claro, né, que no desenvolvimento multiplataforma, algumas coisas têm que ser específicas para cada ambiente, né, tanto para o Android quanto para o iOS. Mas claro, não é tudo, é só algumas coisas. Então tem que ter esse conhecimento também, que não é toda vez que você vai desenvolver um projeto só e ele vai estar liso para os dois ambientes. Mas só foi uma observação. Então, nesse caso, vale muito mais a pena você partir para o desenvolvimento multiplataforma do que ter duas equipes, né? Criar dois projetos nativos que gerariam um gasto muito maior. Porém, o nativo é muito importante quando você precisa utilizar alguma coisa específica do seu dispositivo. Você precisa abaixar um nível ali, sei lá, às vezes ter alguma coisa que o multiplataforma ainda não tenha, sabe? Então, é claro, em questão de performance, o nativo é melhor que o multiplataforma, porque o multiplataforma tem um motor ali, né, para tradução, né, do código aí na linguagem que você escolher para a criação dos componentes, né, de toda a lógica nativa. Então, eu acho que você tem que focar na decisão de mercado, na estratégia do seu aplicativo. Então, sempre ponha isso, né, na mesa. E falando das vantagens e desvantagens, né, como eu havia falado, as vantagens do desenvolvimento multiplataforma é que você cria um único projeto que vai funcionar em dois ambientes, poupando um tempo grande aí de desenvolvimento. A desvantagem do multiplataforma é esse lance da performance, né? Claro, dependendo do contexto da sua aplicação, isso não vai fazer diferença. Mas isso pode ser fator que prejudique a criação de um projeto multiplataforma. As vantagens, né, do nativo é que esse lance dele ser mais performático, não vai ter nenhuma restrição. Então, na tomada de decisão, isso tem que ser levado em consideração, de muitas vezes você focar no nativo para essas coisas, comunicação Bluetooth. Eu sei que existe no multiplataforma, mas você fazer isso nativamente, você consegue extrair o melhor. E a desvantagem do nativo é esse fato de você, tipo assim, se você quer criar um produto para as duas plataformas, né, para Android e para iOS, para os dois sistemas, você tem que treinar duas equipes, você tem que ter mais desenvolvedores. Então, eu acho que essa é a grande desvantagem, né? E é exatamente por isso que surgiu o desenvolvimento, né, as linguagens multiplataforma. Eu pensando como uma big player, né, um aplicativo de banco, né, alguma coisa assim, só de você ter comentado que pode ter uma um desempenho menor, né, alguma coisa assim, eu já vejo, né, um possível problema, né? E pensando também como uma big player, então ela tem ali recurso financeiro, né, para bancar e ter ali a melhor experiência para o usuário dela, tanto como Android quanto iOS. Exatamente. Então, eu pensando numa big player, eu acho que eles iriam pelo nativo para não ter essa pulga atrás da orelha. Mas e será que numa transferência bancária o aplicativo vai travar, vai crashar, né? Ah, legal, Kleber. Então, nesse sentido que você comentou aí, a gente tem aplicativos como o Waze, por exemplo, que usa muito ali o GPS, que são recursos que você usa muito melhor nativamente, né, cara? Porque se você for usar com
um app multiplataforma, você perde aquele recurso profundo, assim, de poder mexer no que você realmente quer extrair. Perfeito, Wesley. Você foi muito claro na sua colocação, porque exatamente, a gente não tá falando aqui que não existe o recurso de GPS para aplicativos multiplataforma, mas pode ser que chegue um determinado momento que o seu produto precise de uma coisa muito específica, sabe? E o nativo vai te fornecer isso. Já o multiplataforma pode ser que não. Então, tudo isso que a gente comentou aqui é algo que você tem que decidir no momento de criação do seu aplicativo e estudar muito bem para que posteriormente você não se arrependa. Aí, Dev, se liga, ainda tem muito conteúdo para você ouvir aqui no Pad Request. Ah, legal, Felipe. Mudando um pouco de assunto, falando de serviços do Google, hoje a gente tem o serviço do Firebase, né, que tem diversos recursos, né, que a gente pode usar aí para banco de dados, publicidade, aplicativos, né, a gente falando do Google Firebase. E você já usou alguma coisa com o Firebase? Você vê que o Firebase hoje é uma realidade? Porque eu tenho a impressão, assim, que é um recurso novo, cara. Eu tava dando uma pesquisada, esse Google Firebase já faz um tempo que ele tá no mercado, mas não conheço muitas pessoas que usam ele. Você já usou? Já é uma realidade hoje aqui no mercado? Então, Wesley, eu já usei sim, inclusive uso ainda. Na parte de mobile é muito comum. Mas assim, eu já usei alguns recursos do Firebase, como o Firebase Cloud Message, o Analytics, o Crashlytics, e em alguns projetos pessoais, o Cloud Database, né, que é que nem você tinha falado, o banco de dados. E sobre o ponto de vista, né, do uso do Firebase nos aplicativos Android, como você mesmo disse, existem diversos recursos, então você tem que ver a necessidade do projeto. Então, no Cloud Message, por exemplo, o seu aplicativo tem que enviar e receber mensagens e notificações, né, com baixo consumo de bateria. Então, você tem que ver se seu aplicativo realmente precisa disso. Agora, sobre o Analytics e o Crashlytics, é uma recomendação minha, eu recomendo fortemente para que nos projetos utilizarem essas ferramentas. No caso do Analytics, você vai ter um dashboard com gráficos estatísticos, os seus usuários ativos, a região de maior uso do seu aplicativo e diversas outras informações, tudo num painel, né, da Google, que eles criam para você. E você vê as informações ali em tempo real, é muito interessante. Sobre o Crashlytics, ele te dá uma visão, né, dos problemas que estão acontecendo no seu aplicativo, e com isso você tem uma excelente visão de como está o funcionamento do seu aplicativo em produção. E com isso, né, você consegue avaliar possíveis correções e dependendo da quantidade de repetições desse mesmo problema, por exemplo, você já aplicar uma correção imediata, posteriormente uma liberação de versão. Então, recomendo muito o estudo do Firebase e eu acho que, assim, só tem a agregar para o seu projeto. A maioria das coisas você consegue fazer de forma gratuita. O Crashlytics e o Analytics, se eu não me engano, é totalmente gratuito. Já o Cloud Message, né, que é o lance de push notification, né, de enviar e receber mensagens, até um certo ponto é gratuito. Depois de muitas notificações e mensagens enviadas que começa a ter um custo. Então, assim, recomendo fortemente o estudo. E para quem tá começando e tem vontade de iniciar a carreira mobile, aí tanto no multiplataforma quanto no nativo, recomendo fortemente a estudar. Ah, legal, Felipe, você comentou dos recursos do Firebase. Eu desenvolvo alguns apps como forma de estudo. Inclusive, esses apps foram feitos em uma linguagem multiplataforma. Mas isso é um papo com outro podcast. E nesses apps eu coloco publicidade. Eu utilizo ali um recurso do Firebase, que é o AdMob. E assim como os demais recursos do Firebase, é bem simples de usar. Minha experiência com o Firebase foi bem legal. Até porque me gerou alguns dólares em projetos de estudo. Wesley, larga de ser humilde aí, porque você conseguiu tirar vários dólares aí do Google, né? Com seus apps aí de estudos. Se você quer saber mais, arrasta pra cima aí e vem conferir como monetizar os seus apps com o famoso Wesley. Bom, e tirando aí esse maravilhoso empreendedorismo do Wesley, né, milionário, Calma. voltando agora para nossa estrela aqui, né, que é o Felipe. Você olhando para trás aí, né, nesses anos seu de carreira e tal, né, como programador mobile, qual que foi ali um projeto que você entregou ali talvez de ponta a ponta, ou um projeto mais complexo, né? Você conseguiu passar por ele e isso hoje te traz bastante orgulho, assim, da sua carreira e tudo mais. Cara, excelente pergunta. Teve sim. Assim, eu tive alguns projetos complexos, só que teve um que eu acho que marcou, assim, que foi o meu primeiro grande projeto, assim, que eu trabalhei. Ele foi um projeto para uma empresa do setor alimentício, no ramo de amendoim, que eu acredito ser uma das maiores do Brasil. Provavelmente vocês devem saber qual é. E o projeto era uma migração de um aplicativo do Windows Mobile para o Android. E esse aplicativo, ele auxiliava em todo o processo de secagem de amendoim, né? Então, assim, para mim foi um negócio muito interessante, porque além de eu ter que interpretar todo o projeto
do Windows Mobile, ver as regras numa outra linguagem, né? No caso, C Sharp, foi todo um aprendizado. Teve as situações, quando a gente foi subir esse projeto para produção, eu fui algumas vezes nessa usina, conhecer não, né? Subir o projeto, né? Deixar tudo configurado para que ele fosse para produção. Então, assim, eu percebi que nesse momento, né, eu me senti pronto. Legal, Felipe. Agora pensando assim, mais no sentido do seu cotidiano, a hora que você começa a trabalhar ali, a hora que você senta no computador pra começar a trabalhar mesmo ali de manhã, como que é o seu dia a dia? Você abre e-mail, você começa programando já? Qual linguagem que você usa? Então, Wesley, quando eu começo a trabalhar, né? Quando começa a minha jornada de trabalho, sim, eu abro e-mail todos os dias. Na empresa que eu trabalho, a gente presta suporte, né, para os nossos sistemas. Então, alguma hora ali eu tô prestando algum suporte, tô conversando com algum cliente sobre alguma dúvida, enfim. Então, sim, eu utilizo bastante o uso do e-mail. Com certeza, a maioria do tempo eu tô codando, né? Então, abro o Android Studio ali, que vai demorar por volta de 3 anos. Brincadeira, eu sou fã do Android Studio. Depende, claro, da sua máquina. Eu concordo, eu acho que deve demorar uns 3 anos mesmo. Não demora 3 anos não, uns meses ali. Não, brincadeiras à parte. Eu abro o Android Studio, aí eu abro o documento com as regras de negócio, né, com as telas, a documentação que a gente usa em todos os nossos projetos e codifico. Claro, né, como você está num projeto de criação, é sempre bom também às vezes você se distrair um pouco, ler uma notícia, ler um estudo da área, ler que saiu uma tecnologia nova, enfim. Eu acho que vale a pena também você não ficar 100% do tempo codando e ter também esse tempo para você ler alguma documentação, algo assim, sabe? Então, basicamente é esse meu dia. Bom, então quando você chega de manhã, starta ali o Android Studio, vai ver os seus e-mails e tudo mais. E aí a hora que o Android Studio abre, você desliga o computador que já encerrou seu horário de trabalho. Não, também não é bem assim. Não é necessariamente no fim do expediente. É ali depois do almoço, mais ou menos. Não, brincadeiras à parte, o Android Studio é bom sim, e eu defendo ele. Bom, e se tratando aí, né, mobile, né, uma tecnologia ali que tá sempre avançando também, se atualizando, né? Nesse ponto, assim, né, de se atualizar, né, o que que você vem buscando se atualizar dentro da tecnologia e também fora, né? Às vezes alguma certificação, uma pós-graduação, que às vezes pode não ser, assim, muito relacionado com o desenvolvimento mobile, mas que, assim, no seu ponto de vista, você acha legal, né? Então, eu queria saber ali o que que você vem pesquisando, né, estudando. Legal. Com certeza, assim, eu acho que na nossa área, né, principalmente, o estudo constante, não vou nem falar que é ideal, né, é meio que uma obrigação sua para você se manter bem no mercado. Atualmente, inclusive, eu tô sim fazendo uma pós-graduação, que é na parte de Data Science e Analytics. Então, atualmente eu tenho focado um pouco nessa área. Também estudando alguns algoritmos de machine learning, enfim, tenho estudado bastante para pós. E na parte de mobile, que é o que eu trabalho, né? Eu estudo também, eu gosto bastante de fazer cursos, principalmente da Udemy, eu compro vários, que é aquela famosa promoção, né? Só hoje por R$ 20, hoje e mais todos os dias do ano, mas enfim. Faço cursos de React Native, então eu tenho focado bastante nessa linguagem. Cursos de Kotlin, eu gosto de fazer também. Ah, legal, Felipe. Você comentou que tá estudando Machine Learning, né, na sua pós-graduação. E se a gente for pensar no futuro, cara, hoje a gente faz quase tudo no celular, né? Se a gente for pensar lá em 2009, 2010, era improvável pensar que a tecnologia faria tanta parte do nosso cotidiano, né, cara? Porque hoje a gente faz tudo no celular, desde pedir comida até a transação bancária. Como você vê o futuro do mobile? Realmente, Wesley. Eu acho que muito disso que você comentou, né, que há 10 anos atrás a gente não tinha todo esse pensamento que seria tão fácil como hoje, acho que parte muito do princípio também da evolução da tecnologia, né? Então, assim, se você pegar um celular hoje em dia, às vezes é melhor que um computador, sabe? Então, foi caminhando junto com a melhoria dos hardwares, sabe? A melhoria dos dispositivos, toda a evolução tecnológica. Eu acho que o mercado é esse, cada vez mais evoluir o hardware, né? Cada vez mais evoluir as peças, o processador, a memória em si. Já que você comentou, né, do machine learning, então eu acho que o futuro é realmente isso. Quanto mais for evoluindo, né, os dispositivos, enfim, ter toda essa evolução, eu acredito que os aplicativos passem a utilizar mais inteligência artificial. Então, em resumo, né, acredito que é um futuro muito promissor
e que eu recomendo. Quem está ouvindo esse podcast e tem algum interesse ou tinha alguma curiosidade, né, de saber de alguém que já trabalha na área com isso, enfim, a começar e dar uma chance. Então, Felipe, a gente tem percebido que cada dia que passa os apps são mais integrados. A gente tem o caso do Nubank, que começou a receber transferências através do WhatsApp, não só o Nubank, né, os demais bancos também. Você acha que a tendência é que cada vez os apps serão mais integrados? Que os apps que fazem uma coisa só sairão do mercado? Com certeza, Wesley. Eu acho que essa integração, principalmente de aplicativos que são da mesma empresa, como por exemplo o Instagram, o Facebook e o WhatsApp, pode ver que a integração entre eles é grande. E nesse exemplo que você deu, né, da agora do WhatsApp também poder pagar, eu acho que vai ser cada vez mais comum e eu acredito que, por exemplo, no WhatsApp vão surgir muitas outras funcionalidades que ainda a gente nem sabe, né? É que nem o exemplo do Snapchat. O Snapchat, eu não sei se necessariamente foi o Snapchat, mas ele meio que revolucionou esse negócio de um post de 10 segundos, por exemplo, um post rápido. Aí logo em seguida o Instagram implementou e eu acho que por isso, né, não só exatamente por isso, mas fez um grande sucesso e talvez aí vai chegar um determinado momento, ou se já não chegou, que o Instagram possa passar o Facebook. Posso estar sendo exagerado, mas talvez aconteça. Então, é fundamental essa adaptação ao mercado e até um aplicativo que fazia uma coisa começar a fazer 10. Mas enfim, eu acho que é válido e que é muito interessante. Que legal, cara, que você comentou do Snapchat, né? É um aplicativo que meio que se negou a se integrar com os demais e ficou para trás, né? Sumiu. O Facebook, o Instagram, o WhatsApp começaram a ter os status, né? Que é mais ou menos o que ele fazia e são poucas pessoas que ainda usam esse cara, né? Exatamente, acabou que o cara confiou na ideia dele, mas infelizmente todo mundo pegou como base e adicionou nos seus projetos. E agora, voltando aí um pouco lá no seu início da carreira, se você tivesse ouvindo podcast, né, qual que seria a dica que você gostaria de ter ouvido para quem quer seguir nesse caminho de mobile nativo? Ou também alguma dica aí para quem quer iniciar, né, esse desenvolvimento que particularmente eu acho muito bacana? Eu acho que como eu pontuei algumas vezes durante o podcast, né, durante esse episódio, é estudar sempre. Isso é o essencial. Se você não gosta de estudar, a dica que eu dou é assim, vai começando aos poucos a gostar daquilo, sabe? Porque você vai precisar disso, sabe? Vai ter que chegar um momento que você vai sentir prazer daquilo. Por exemplo, quando eu comecei como estagiário, acho que é algo um pouco comum. Eu só trabalhava 6 horas. Quando eu saía do trabalho, eu pegava o projeto, baixava na minha máquina e ficava estudando, sabe? Então, tenha essa motivação de você sempre querer mais, de você sempre querer aprender, não fique estagnado. E também, uma dica que eu dou por exemplo, você vai começar em um projeto ou tá nos primeiros projetos, tenta ao máximo entender o que tá acontecendo ali, não fica se copiando de outro projeto pronto sem entender, sabe? Eu acho que define um grande programador, né, um programador bom, é ele saber resolver problemas, sabe? Então, você tem que entender do processo, das coisas para conseguir criar algo, sabe? Então, foque bastante nisso. Outra coisa, deixa sempre o seu GitHub atualizado. Isso é essencial, assim, sabe? Então, sempre que você for estudar, já cria um GitHub para você, sobe no GitHub o seu projeto, o seu projetinho, deixa como público mesmo e assim vai. E sempre busquem participar de eventos de desenvolvimento mobile. Sempre ouçam um podcast como esse para você ter uma experiência, ter umas dicas de pessoas que já trabalham nessa área. Façam bastante Igual networking. você comentou lá no início, você começou trabalhando aí com seu professor, né, e tudo mais. Eu sempre tive bons relacionamentos aí com meus professores também e tal, e eles sempre me ajudaram a dar o pontapé inicial, né? No seu caso aí, foi mais ou menos o que aconteceu com você também. Sim, exatamente. E assim, eu acho que esse bom relacionamento de professor e aluno é essencial, porque na nossa área, o início é um pouco difícil, sabe? Para não falar que é bastante difícil. Então, você ter alguém ali que te recomenda para algumas empresas, para alguns estágios, ou no meu caso, né, que eu fui contratado, é importante. Então, foque nisso também, sabe? De ter uma boa relação com o seu professor. Às vezes, converse com ele, pergunta se ele tem alguma vaga de emprego que ele saiba, enfim. Eu sei que tem uma discussão muito grande, né, na nossa área de que, eu preciso de faculdade. Vai muito do seu objetivo. Eu, por exemplo, até me arrependo fortemente disso. Eu só fui começar a programar quando eu tava na faculdade. Agora, né, que eu já sou programador, eu queria ter começado a programar com 15 anos, por exemplo. Mas, enfim. Então, pode ser que a faculdade te dê esse pontapé inicial
Ah, legal, Felipe. Na nossa área é bem importante a indicação mesmo. E falando de network, queria que você deixasse suas redes sociais, aí, no Instagram, o LinkedIn, onde o pessoal possa te encontrar, para te seguir, para tirar dúvidas, para passar a te acompanhar. Com certeza, o networking é fundamental. E sim, eu vou deixar minhas redes sociais para quem quiser me seguir no meu Instagram, é Felipe Neves. O Felipe tem 2 P's. E no LinkedIn é Felipe Neves Monteiro. E qualquer coisa, se alguém que estiver ouvindo o podcast tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou perguntar alguma coisa sobre como é a área, tá com essa vontade, pode me perguntar que eu vou responder na medida do possível. E eu queria agradecer aqui o convite, fiquei super honrado de participar desse episódio. Espero que eu tenha passado algum tipo de conteúdo, né, algum tipo de informação para os ouvintes. E muito obrigado, Wesley e Klebin, aí, pelo convite. E eu espero que o podcast evolua bastante. Bom, obrigado aí ao Felipe por estar compartilhando o seu tempo e o seu conhecimento aí com a gente. Foi um papo aí extraordinário. Muito obrigado mesmo, velho. Foi muito legal. E para você que tá ouvindo aí a gente até o final, siga a gente nas redes sociais. Também tá em quase todas as plataformas aí de streaming. Siga a gente aí também, ou dá um curtir aí. E nos vemos aí nos próximos episódios. É isso aí, valeu, Felipe, pela participação. Obrigado por gravar com a gente aí, dividir sua experiência. Tenho certeza que vai ser bem útil com o pessoal que está começando. Eu, quando estava começando lá atrás, queria ter ouvido um papo desse. Então siga o Felipe nas redes sociais dele, no Instagram, Felipe, com 2P, Felipe Neves. E siga a gente também para estar por dentro dos próximos podcasts, das novidades que a gente vai estar soltando aí. No Instagram, @badrecast, a gente também está lá no Facebook, /badrecast. Em breve a gente também vai estar no YouTube. É isso aí. Valeu!